o Museu Britânico de Londres. O Antigo Egito. Há cerca de 5.000 anos, nas margens do Nilo, nasceu uma das mais antigas civilizações criadas pelo homem. O legado egípcio é um tesouro que nos fala do esplendor desta civilização. Cada um dos inúmeros objetos que chegaram até nós é uma joia. E cada monumento, o testemunho de um passado de grandeza que desapareceu há muito tempo. Estas ruínas são os restos das construções erigidas por reis poderosos, os faraós, que governaram o Egito durante 2.700 anos, ao longo de várias dinastias, e que regeram o destino de um grande império. Todos e cada um dos aspectos da vida egípcia concentravam-se política, económica e culturalmente na pessoa do faraó. O faraó era a figura dominante da estrutura de poder que se formou nessa remota civilização. A múmia de um destes faraós ainda se encontra no Egito. É a de Ramsés II, um dos mais destacados faraós da história egípcia. Ramsés II, considerado um deus vivo, governou o Egito quando o país se encontrava no auge do seu poder e levou a cabo a construção de impressionantes obras arquitetónicas. No Antigo Egito, um homem tornava-se um deus vivo e governava o país. Trata-se de um caso único da história das civilizações. O Egito era controlado por uma figura poderosa, por um Deus que vivia entre os homens. O Museu Britânico de Londres possui uma das mais importantes coleções de antiguidades egípcias do mundo. Esculturas, relevos, pinturas murais, múmias e um sem fim dos mais diversos objetos, num total de 72.000 peças. Trata-se também de uma das maiores coleções dentro do próprio Museu Britânico. As peças que mais se destacam são, sem dúvida alguma, aquelas que dizem respeito aos faraós. Um dos tesouros do Museu Britânico é a Pedra de Roseta, encontrada nos finais do século XVIII em Roseta, uma cidade costeira do Egito. Esta pedra devolveu a vida ao Antigo Egito. A pedra tem gravados 3 tipos de escrita: grego, demótico e hieroglífico. E foi exatamente a escrita hieroglífica que se revelou fundamental para o conhecimento da história do Egito. Partindo dos caracteres gregos, descobriu-se que a palavra inscrita na forma ovalada, conhecida como cartucho real, era o nome do rei Ptolomeu. Finalmente, foi possível decifrar os hieróglifos e, consequentemente, descobrir a história dos faraós.
No Antigo Egito, os faraós eram venerados como deuses vivos e o seu poder era ilimitado. No Museu Britânico estão expostas muitas esculturas de faraós que nos recordam o seu passado glorioso. Todas estas estátuas refletem inequivocamente a autoridade real. Uma delas é a estátua colossal de Ramsés II, faraó que viveu no século XIII a.C. e que foi um dos soberanos mais conhecidos do mundo antigo. Ramsés II reinou no Egito durante 77 anos. Pensa-se que viveu até aos 90 anos e que teve mais de 100 filhos. Que tipo de homem foi Ramsés II para conseguir governar um império tão vasto há mais de 3.000 anos? E como era a civilização durante os anos do seu mandato? Ramsés II pertenceu ao Império Novo, uma época recente da história do Egito, se a compararmos com a dos faraós que, 1000 anos antes, tinham construído as pirâmides. O problema mais importante que um faraó devia ter que enfrentar era o do controle das vastas zonas que rodeavam o Nilo, que se estendiam ao longo de cerca de 6.700 quilómetros. Naquele tempo, o Egito dividia-se em duas partes, o Alto e o Baixo Egito, correspondendo este último ao delta do Nilo. Só quem controlasse os dois Egitos é que podia tornar-se faraó. Este é o Vale dos Reis, onde repousam os restos de várias gerações de faraós. O maior hipogeu deste vale foi o do pai de Ramsés II, Seti I. Diz-se que as pinturas murais do seu túmulo foram as melhores dessa época. Seti I tornou-se faraó depois de conseguir controlar o Alto e o Baixo Egito, sucedendo a Ramsés I, o fundador da dinastia dos Ramsés. Embora o seu reinado só tivesse durado 15 anos, devolveu a antiga glória a um Estado que havia caído na decadência e tornou-se um grande faraó. Ramsés II foi educado na certeza de que um dia seria rei. Esta escultura está no Museu do Cairo e é muito importante porque mostra Ramsés quando era criança. O deus Horus, representado como um falcão, protege Ramsés. Acreditava-se que o próprio faraó era uma reencarnação de Horus. Este é Seti I, o pai, e Ramsés, o filho. Foram os dois esculpidos numa parede do templo de Abido. Pensa-se que governou o Egito ao lado do pai quando era adolescente. Frente a eles foram gravados os nomes dos faraós que os antecederam, e esse facto leva-nos a pensar que eles eram descendentes da família real. No Museu Britânico existe uma lista com os nomes de faraós. Essa lista foi usada para decorar um templo construído por Ramsés. Quando Ramsés subiu ao trono, também recebeu um nome, o qual foi inscrito num cartucho. Esse nome simbolizava o seu domínio sobre o Egito. O faraó ostentava vários símbolos do seu poder, sendo o mais importante a coroa. Que vestiria Ramsés no dia em que foi coroado? Que coroa ostentaria? A partir dos dados que a sua múmia nos fornece,
Vamos reconstituir o aspecto que o faraó tinha nessa altura. Em primeiro lugar, ostentava a coroa branca, que representava o rei do Alto Egito. A seguir, ostentava a coroa vermelha, que simbolizava o poder sobre o Baixo Egito. Por último, e de maneira a mostrar que o Baixo e o Alto Egito estavam unidos, o faraó ostentava as duas coroas ao mesmo tempo. Com isso, Ramsés II aparecia como o autêntico governante de todo o Egito. Corria o ano 1289 a.C. A agricultura era a atividade mais importante sobre a qual Ramsés podia exercer o seu poder. No Egito, onde o deserto ocupa 97% da superfície, o produto das reduzidas zonas cultivadas nas margens do Nilo tinha que abastecer toda a nação. Todos os verões, o Nilo transbordava e as terras junto às margens eram inundadas. Depois das cheias, a terra ficava coberta de limos fertilizantes. Então semeava-se trigo, cevada e legumes. Para prever a data e o caudal da inundação, criou-se um sistema que permitia medir as cheias do Nilo, o nilómetro. Dispondo desta informação, era possível calcular a produção agrícola, pois a extensão da área cultivável dependia do volume da inundação. No Museu Britânico existem pinturas murais que refletem vários aspectos da vida cotidiana desse tempo. Este mural estava no túmulo de Nebamon, que era o encarregado das finanças do reino. A vaca já era então um animal domesticado que ajudava bastante na lavoura e que por vezes era oferecida em sacrifício durante as cerimónias religiosas. Vemos aqui uns camponeses a ceifar o trigo. Uma parte da colheita dos cereais era entregue ao Estado como imposto. O êxito ou o fracasso das colheitas era de vital importância para o país. Chegaram até à atualidade vários documentos que descrevem o modo de vida nesses tempos. Deixem-me explicar-vos as condições de trabalho dos camponeses, que são obrigados a pagar impostos. Havia ratos em tudo quanto era campo, as pragas de gafanhotos eram frequentes e normalmente as vacas comiam os cereais. O resto desaparecia e ia parar às mãos dos ladrões. No entanto, o oficial chegava e calculava os impostos. Os seus ajudantes empunhavam bastões e gritavam: "Entreguem os cereais." Contudo, os camponeses não tinham conseguido produzir nada. Então eram espancados. Era assim que se pagavam os impostos. De um modo geral, no Antigo Egito, a terra pertencia ao faraó. Os camponeses eram sistematicamente recenseados e o cálculo dos impostos fazia-se ao mais ínfimo pormenor. Os camponeses lavravam a terra para o faraó. Houve um funcionário que, em nome de Ramsés, administrou os impostos exigidos aos camponeses. Foi Paneshi, cuja estátua podemos ver no Museu Britânico. Encarregava-se de calcular, cobrar e comunicar a situação dos impostos a Ramsés. O seu cargo podia ser equiparado ao de um atual ministro da Economia. No seu ombro vemos o cartucho de Ramsés, para o qual trabalhava. Existe uma carta de Paneshi, na qual ele faz alusão ao sistema de impostos dessa época.
Nós calculamos os impostos sob a autoridade de Ramsés e enviamos-lhe uma lista. 8.760 camponeses produzem cevada, 200 sacos cada um. O número de cabeças de gado é de 23.870. Além disso, o Gabinete de Impostos arrecadou ouro, prata, cobre e tecidos. Construímos armazéns para alimentos. Neles, guardamos 160 caixas de sementes de cereais. Os armazéns de alimentos, construídos por ordem de Ramsés II, ainda hoje existem. Este é o único lugar do Egito onde ainda hoje se mantêm de pé armazéns de adobe. O armazém tem arcos, uma coisa pouco comum nesta zona, e isso revela que os egípcios tinham alcançado um grande domínio das técnicas de construção. Nesse tempo, os cereais eram sistematicamente cobrados para o Estado através de uma organização centralizada e a família real recebia os excedentes. Foram construídos armazéns de alimentos por toda a parte e Paneschi ficou encarregado da sua administração. No Museu Britânico estão expostas estátuas de 4 personagens que ocuparam altos cargos como funcionários de confiança de Ramsés o Grande. Paneschi, encarregado das finanças, serviu Ramsés durante 15 anos. Este é Setau, foi o governador da Núbia, que nessa altura estava sob o domínio do Egito. O governo da Núbia era tão importante que o próprio Ramsés o assumiu quando ainda era príncipe. Este é Khaemouase, era o 4º filho de Ramsés. Foi um estudioso que recebeu o título de chefe supremo da Academia. Este é Roi. Desempenhou diversas funções religiosas em representação de Ramsés e foi sumo sacerdote. Os faraós eram deuses vivos e governavam todo o país. No entanto, não governavam diretamente. Isso competia aos ministros e a funcionários de confiança. Um sacerdote como Roi era um funcionário no Antigo Egito. O faraó tinha 2 tipos de obrigações. Uma como peça central da máquina política do grande império que controlava, e outra como centro das atividades religiosas que o apoiavam e que contribuíam para a manutenção da lei e da ordem. As obrigações do faraó eram levadas a cabo por funcionários que, como Roi, eram escolhidos pelo próprio faraó. Formou-se assim uma gigantesca estrutura de funcionários que representavam o faraó. Para se ser funcionário, era preciso aprender a escrever os hieróglifos. Quando ainda era uma criança, o sacerdote Roi teve que aprender os hieróglifos na escola que ficava junto ao templo. Isto é Tebas, aquela que foi a próspera capital do Antigo Egito. Aqui temos o Templo de Karnak, o principal templo do Antigo Egito e, atualmente, o maior templo em ruínas do país. O Templo de Karnak era dedicado ao deus Amon. Nesse tempo, o povo não estava autorizado a participar nas cerimónias religiosas celebradas dentro dos templos. O povo só podia oferecer as suas preces ao Deus durante a sua festa anual, quando este saía do templo numa embarcação. Ao fundo do templo, onde se guardava a embarcação do Deus, podem-se ver cenas da festa gravadas nas paredes. No Museu Britânico exibe-se uma estátua do deus Amon.
A marca característica desta figura são as duas plumas que o deus usa na cabeça. Originalmente, Amon era a divindade local de Tebas. Mais tarde, juntou-se ao deus Sol Ra, o deus tradicional egípcio, e tornou-se Amon-Ra, deus dos deuses oficiais. O faraó rezava a Amon pela estabilidade do Estado e pela vitória nas guerras. Para que os seus pedidos fossem ouvidos, fazia generosas ofertas ao templo. Para Ramsés, Amon ocupava uma posição privilegiada. Em 1275 a.C., Ramsés mandou 20.000 soldados para a zona fronteiriça de Kadesh, a fim de lutarem com os hititas, que disputavam com o Egito o domínio da Ásia Oriental. Nenhum dos adversários venceu e foi assinado um armistício. Ramsés mandou gravar cenas da batalha nas paredes do templo. O faraó resistiu ao ataque, pedindo ao deus Amon que reforçasse o moral das suas tropas. Amon, nosso pai, não permitiu a vitória dos hereges. Amon, construirei inúmeros monumentos como ofrenda e sacrificarei prisioneiros em tua honra. Amon, escuta a minha prece. Consigo ouvir a voz do Deus. Avança, avança. Estou contigo e sou mais forte que 100.000 soldados juntos. Eu sou o rei da vitória. Adoro o meu poder. O relato da Batalha de Kadesh, que se conserva no Museu Britânico, diz que Ramsés se sentiu fortalecido depois de ouvir a voz de Amon e que enfrentou sozinho o inimigo, lutando corajosamente. Esta construção foi iniciada por Ramsés I, fundador da dinastia dos Ramsés. Seti I prosseguiu as obras e Ramsés II concluiu-as. Este era o grande vestíbulo do templo, a sala hipóstila. É formada por 134 colunas com 2 metros de diâmetro e 23 de altura. As colunas são formadas por várias pedras circulares, empilhadas umas sobre as outras. O interior do templo estava coberto de baixos relevos policromados de deuses e faraós. No templo, todos os dias ao amanhecer, era costume praticar-se um ritual para dar as boas-vindas ao Deus. Durante a cerimónia, queimava-se incenso, mudava-se a roupa da divindade e ofereciam-se-lhe alimentos. As sacerdotisas do templo participavam na cerimónia. O sarcófago de Enut-Mehit, uma sacerdotisa do templo de Amon, que durante o reinado de Ramsés estava encarregada de entoar melodias em honra do deus, está guardado no Museu Britânico. Amon apoiava os faraós e estes oficiam-lhe os seus tesouros. Consequentemente, os sacerdotes que serviam os deuses foram se tornando cada vez mais poderosos, sempre à sombra dos faraós. Ocasionalmente chegaram mesmo a ter mais poder do que eles. Quando a posição do faraó enfraquecia, a influência dos sacerdotes de Amon aumentava. No entanto, Ramsés controlava-os com indiscutível autoridade. Assuão, na zona meridional do Egito, fica a 160 km de Tebas. Assuão foi um ponto estratégico do Império de Ramsés.
Com o passar do tempo, tornou-se um importante centro turístico. No entanto, na antiguidade, foi um destacado entreposto comercial e militar, graças à sua proximidade da Núbia, que estava sob o controle do Egito. Foram vários os faraós que deixaram inúmeros monumentos neste local. Em 1958, quando se iniciou a construção da Grande Barragem de Assuão, a paisagem mudou radicalmente. O projeto era o maior desejo do então presidente Nasser. A maior parte dos monumentos estava destinada a desaparecer sob a barragem. A Unesco iniciou uma campanha internacional para salvar as construções que os faraós tinham deixado em Assuão e na Núbia. Constituiu-se então uma equipa de salvamento formada por especialistas mundialmente conhecidos que efetuaram um reconhecimento exaustivo da zona. A equipa gastou 5 anos em investigações e, em resultado disso, as ruínas mais importantes, incluindo as de 14 templos, foram transferidas para serem salvas das águas. Esta é a estátua de Setau, o governador da Núbia. Pode ser vista no Museu Britânico. Setau governou a Núbia como administrador de Ramsés II durante 25 anos e enviou muitas riquezas para o Egito. O primeiro templo que Ramsés construiu na Núbia foi transferido. Era o templo de Beit el-Wali. O templo de Beit el-Wali era pequeno e tinha sido escavado na rocha de uma montanha. Estava dedicado ao deus Amon, tal como muitos outros templos do Egito. Mas os motivos que levaram Ramsés a construir este templo é que eram diferentes. Ramsés mandou erigi-lo para mostrar a sua autoridade aos habitantes da Núbia, que dominava militarmente. No Museu Britânico exibe-se uma réplica das pinturas murais do templo de Beit el-Wali. Desde a unificação do Egito, que a Núbia tinha sido uma fonte de riquezas. Na pintura representa-se ouro, que era o principal produto da Núbia, e também vários animais, como leopardos, macacos, girafas e avestruzes. Também se vêem escravos acorrentados, bebés em cestos, marfim e mobiliário. Ramsés, que na pintura é visto a receber os tributos, foi representado maior que as restantes personagens. Os tesouros da Núbia constituíam uma importante base financeira para a autoridade do faraó. O local estratégico deste faraó foi construído na zona norte do Egito. Era genuinamente a capital de Ramsés e recebeu o nome de Casa de Ramsés. Pensa-se que a nova capital foi construída em Tanis. A zona foi escavada desde 1920 por uma equipa de investigação francesa. Na região que circundava Tanis, tinham vivido os antepassados do clã dos Ramsés, o que significa que Ramsés II construiu a nova capital na sua terra natal. No Museu Britânico existe um poema escrito sobre papiro que glorifica a cidade. Que coisas grandiosas existem na capital! O peixe amontou-se no porto, os pássaros sobrevoam o lago. O armazém do faraó está repleto de cevada. Nas quintas amadurecem as oliveiras, as romanzeiras, as macieiras e as figueiras. Os jovens vestem roupas de festa todos os dias e os seus cabelos emanam suaves aromas. Os seus habitantes vivem contentes e nada mais desejam. Na capital construíram-se mais de 10 templos e o magnífico templo de Ramsés II ficou situado no centro da cidade. As pinturas murais do túmulo de Nebamon, conservadas no Museu Britânico, mostram-nos como era agradável a vida no Antigo Egito.
O divertimento preferido da classe alta daquele tempo era a caça nos pântanos vizinhos. Rodeado pela família, Nebamon foi vivamente retratado nas pinturas do túmulo, a usufruir dos prazeres da caça e da pesca. Nebamon agarra um bumerangue, caso único nas representações de cenas de caça no Egito. O movimento de uma ave a levantar voo foi vivamente representado, algo pouco comum nas pinturas egípcias, que, de um modo geral, reproduzem as cenas sem grande sentido do movimento. No jardim da casa de Nebamon existia um tanque onde viviam muitos peixes e que estava rodeado por várias espécies de árvores de fruto. Esta pintura mostra uma festa que podia ter acontecido em casa de Nebamon. Trata-se de uma cena alegre na qual as mulheres, animadas pelo vinho, dançam seminuas ao som de vários instrumentos. Na cidade de Ramsés era provável que as classes altas organizassem as festas à noite. O palácio de Ramsés deve ter sido esplêndido, mas não chegou até nós qualquer documento que nos fale dele. No entanto, pinturas como esta dão-nos uma vaga ideia de como era a vida no Egito, país que se orgulhava das suas grandes colheitas e ao qual se chamou o Antigo Paraíso. Quando Ramsés II se tornou faraó, já possuía a experiência de 26 anos de governo e estava a atingir o auge do seu poder e autoridade. A Núbia, a região mais meridional do Egito. Ramsés construiu aqui um monumento gigantesco, o Templo de Abu Simbel. O Templo de Abu Simbel foi escavado numa enorme rocha e tornou-se um dos mais importantes locais de culto do Antigo Egito. Antes de Ramsés II, nenhum outro faraó havia construído algo parecido. Do ponto de vista arquitetónico, é uma obra-prima. Este é o monumento mais representativo de todos os que foram salvos das águas com os fundos da campanha internacional promovida pela Unesco. A fachada do templo está decorada com 4 grandiosas estátuas de Ramsés, de 20 metros de altura. No cimo de cada uma delas vê-se a coroa que simbolizava a união do Alto e do Baixo Egito. Ao colocar a sua própria estátua à entrada do templo, Ramsés pretendia mostrar a sua autoridade ao povo da Núbia. No interior do templo, há 8 pilares colossais com a imagem de Ramsés. Cada centímetro do templo foi coberto com palavras que exaltam o faraó. Eu sou como o resplandecente Deus-Sol Ra. O meu poder queima as mãos e as pernas dos meus inimigos. Não ouses tocar o faraó, ou serás queimado pelas chamas imperiais. Estas palavras foram gravadas para testemunhar a divindade da sua pessoa. O segredo do templo está guardado no nicho mais fundo.
Esta é a imagem de Ramsés, representado como um deus. Diz-se que os raios divinos apareceram quando o templo de Abu Simbel ficou pronto. O sol resplandecente da margem oposta do rio brilha na fachada e na parte superior da entrada do templo, iluminando Ra-Arakti, o Deus Sol. Depois, os raios penetram no templo. Uma vez lá dentro, incidem diretamente em Ramsés, que assim se torna Deus. O templo de Abu Simbel era o templo de Ramsés, unido ao Deus Sol, Ra. Entre todos os faraós, só Ramsés teve um templo dedicado à sua pessoa, como Deus vivo. Após 30 anos de reinado, a capital de Ramsés foi cenário de uma importante cerimónia. Referimos-nos ao rito chamado Jubileu, durante o qual se rezava pelo rejuvenescimento do faraó, cerimónia exclusiva do Egito. Em 1250 a.C., o sumo sacerdote que declarou o Jubileu de Ramsés foi o seu filho Khaemmuase. Seguindo as instruções de Ramsés, Khaemmuase dirigiu os rituais numa procissão que percorreu todo o Egito. Este relevo da parede de Queruf ilustra o rito do Jubileu. É o único documento que chegou até aos nossos dias. A cena das bonitas raparigas a dançar na procissão reflete bem o caráter do acontecimento. A cerimónia durou 2 meses, até ao aniversário da subida ao trono, a cerimónia da coroação, durante a qual o faraó usava as coroas do Alto e do Baixo Egito. Nessa cerimónia, o poder concedido ao faraó pelo Deus era rejuvenescido e aproveitava-se a ocasião para promulgar novas leis. A partir dessa data, Ramsés repetiu o ritual do jubileu de 3 em 3 anos. Reforçada com novo poder, a autoridade de Ramsés chegava aos mais longínquos pontos do país. Mas mesmo Ramsés, que se tornara um Deus vivo, não podia esquecer uma questão de importância vital para qualquer egípcio: a vida depois da morte. Os antigos egípcios acreditavam que a morte física não significava o fim da vida, mas que era o início de uma nova existência. Por outras palavras, acreditavam que era o primeiro passo para uma nova vida, que duraria até à eternidade. Para os egípcios, o mundo depois da morte ficava na margem ocidental do Nilo. Quando o homem morria, era enterrado num cemitério da margem oeste e era ali que vivia eternamente a sua nova vida. Que conceito do além tinham os antigos egípcios?
No Museu Britânico existem alguns textos que nos podem dar uma resposta a esta pergunta. Isto é o Livro dos Mortos, escrito em páginas de papiro. O Livro dos Mortos era um texto religioso em forma de rolo que era colocado no sarcófago juntamente com o cadáver. O seu conteúdo descreve as diferentes situações que o defunto devia encontrar na viagem ao além. Este é o Livro dos Mortos de Ani, um secretário da família real. A cena representa Ani no julgamento, em que lhe seria concedida a vida eterna, se considerasse que o seu comportamento tinha sido correto. Supunha-se que nem sequer o faraó podia escapar a este julgamento. Num prato da balança, o coração do defunto. No outro, a pena que representa a justiça. O defunto declarava não ter cometido qualquer má ação durante a sua vida anterior. No entanto, se mentia, o coração tornava-se mais pesado, como se enchesse de pecados, e então era declarado culpado. Logo a seguir a ser declarado culpado, era devorado por este estranho monstro que está sentado ao lado. O defunto que escapava ao veredito da culpa era conduzido à presença de Osíris, que era o soberano do além no Antigo Egito. Osíris informava o defunto de que havia sido declarado inocente e concedia-lhe a vida eterna. Osíris costumava ser pintado de verde a fim de simbolizar o reaparecimento da vegetação ao longo do Nilo após as cheias. Para os antigos egípcios, povo essencialmente agrícola, o verde era o símbolo da vida, por contraposição à aridez do deserto. As histórias egípcias acerca do renascimento e da regeneração estavam profundamente ligadas aos ciclos da natureza. As ruínas de Deir el-Medina ficam na margem ocidental do Nilo, frente a Tebas. Deir el-Medina era a cidade onde viviam os artesãos que construíam os túmulos dos faraós. Os faraós vigiavam atentamente a construção dos seus túmulos, pois estes eram uma garantia para alcançarem uma vida feliz após a morte. Assim, reuniram vários artesãos e obrigaram-nos a viver aqui. Passavam a vida na cidade e dedicavam-se à construção de túmulos. Os artesãos também construíam os seus próprios túmulos e nas paredes pintavam cenas da vida no além. Este túmulo é de um artesão chamado Senedhem. Na pintura, o rio corre suavemente, as plantas estão em flor e o trigo já amadureceu. O casal de defuntos, ao qual foi concedida a vida eterna, lavra a terra e vive harmoniosamente. Isto era o paraíso para os antigos egípcios e chamavam-lhe os Campos de Yaru, como está mencionado no Livro dos Mortos. Para o Deus vivo Ramsés, a viagem eterna aproximava-se. Foi em 1224 a.C., o ano seguinte ao 14º jubileu. Baseando-nos na análise científica da múmia do faraó, sabemos que sofreu de uma artrite aguda quando já era muito velho.
Ramsés morreu 65 anos depois de ter subido ao trono. Contava então 90 anos. O Vale dos Reis. Estão aqui os túmulos dos faraós do Império Novo. Ramsés também mandou construir o seu túmulo aqui. O hipogeu de Ramsés II fica perto do túmulo de Tutankhamon, famoso por ter sido descoberto intacto. Atualmente, o túmulo de Ramsés está fechado ao público, pois estava tão deteriorado que não foi possível encontrar o caminho de acesso ao interior. Os bens enterrados foram roubados por ladrões do tempo de Ramsés. É irónico que o sonho de eternidade de Ramsés, um faraó respeitado e temido como um deus vivo, tenha sido totalmente destruído por pessoas ávidas dos seus bens terrenos. A Pedra de Roseta do Museu Britânico é um legado da última dinastia, a Lágida, que acabou em 30 a.C. Na inscrição pede-se repetidamente pela saúde e bem-estar do faraó Ptolomeu V. E também se faz uma relação das ofrendas e dos templos que ele dedicou aos sacerdotes. No entanto, com o suicídio de Cleópatra, a última rainha do Egito, a civilização do Antigo Egito chegou ao fim. Não violeis o túmulo do faraó, ou ardereis até à morte com o fogo do rei, ameaçou Ramsés. Desde então, não voltou a existir qualquer faraó tão poderoso.